Eu tinha apenas 12 anos quando meus pais decidiram me deixar sozinho em casa pela primeira vez. Morávamos em uma cidade pequena e pacata, onde todos se conheciam e os crimes eram quase inexistentes. Ruas tranquilas, quintais espaçosos e vizinhos amigáveis faziam com que ninguém sequer trancasse as portas à noite. Era o tipo de lugar onde as crianças podiam brincar do lado de fora até tarde sem preocupação. Por isso, meus pais se sentiram seguros em me deixar sozinho naquela noite. Era um sábado à noite e meus pais saíram para jantar com amigos. Minha irmã mais velha estava na casa de uma amiga, então eu teria a casa toda para mim. Eles me deixaram dinheiro para pedir uma pizza e me avisaram para trancar a porta depois que o entregador fosse embora. Eu estava animado. Finalmente, uma noite de videogame e pizza sem ninguém para me incomodar. Liguei o PlayStation 2 e comecei a jogar um dos meus jogos favoritos, perdendo a noção do tempo. Quando a fome bateu, liguei para a pizzaria local, um lugar chamado Giannis, que minha família frequentava há anos. Pedi uma pizza de pepperoni e aguardei. Cerca de 40 minutos depois, a campainha tocou. Desci as escadas correndo, peguei o dinheiro que meus pais haviam deixado e abri a porta. O entregador era um homem de cerca de 30 anos com uma barba mal cuidada e um boné preto. Ele me entregou a pizza, contei o troco e quando olhei para cima, percebi que ele estava encarando algo atrás de mim. "Você está sozinho aqui?" Ele perguntou de repente com um tom que me fez sentir desconfortável. Eu sabia que não deveria dizer a verdade, então menti. "Meus pais estão voltando agora." Ele apenas assentiu, mas seu olhar continuou a vasculhar a casa antes de eu fechar a porta. Comi minha pizza no sofá, assistindo TV, e depois guardei as sobras na geladeira, como minha mãe havia pedido. Algumas horas se passaram, e eu estava completamente imerso em outro jogo quando a campainha tocou novamente. Era quase meia-noite, e meus pais não deveriam voltar tão cedo. Pensei que talvez tivessem esquecido as chaves, então fui até a porta e perguntei: "Quem é?" A voz que respondeu não era a deles. "Ei, preciso de ajuda. Posso usar seu telefone?" Disse um homem do lado de fora. Meu coração acelerou. Não reconheci a voz, e algo naquele pedido soava errado. Decidi não abrir. "Quem está aí?" Perguntei novamente, tentando disfarçar o medo. Ele repetiu a mesma frase, mas agora com mais urgência. Recuei e subi as escadas em silêncio, com os pelos dos braços arrepiados. Foi quando ouvi um baque forte na porta. "Espere, por favor!" o homem gritou. Ele tinha me visto. Eu me virei e, mesmo no escuro, consegui distinguir a silhueta de alguém parado na varanda, olhando diretamente para mim através do vidro da porta. Corri para o quarto dos meus pais e peguei o telefone, discando o número da minha mãe com as mãos trêmulas. Quando ela atendeu, eu sussurrei: "Tem alguém na porta tentando entrar." Ela ficou em pânico e me fez várias perguntas. Se eu havia aberto, se o homem sabia que eu estava sozinho. Foi então que me lembrei do entregador de pizza. Contei a ela sobre a pergunta estranha que ele havia feito. Enquanto isso, a campainha tocou mais 2 vezes e eu ouvi o portão do quintal rangendo. Minha mãe me disse para ficar quieto, trancar a porta do quarto e desligar as luzes. Ela e meu pai ligariam para a polícia. Fiquei agachado no chão, ouvindo cada pequeno ruído. Então, veio o som que me fez gelar. Passos dentro de casa. Alguém tinha entrado. Sussurrei para minha mãe e ela gritou algo para meu pai. Os passos subiram as escadas, parando em frente ao quarto onde eu estava. A maçaneta se mexeu. A porta estava trancada, mas o intruso tentou abri-la várias vezes, como se esperasse que cedesse. Depois veio uma batida suave. Não uma batida normal, mas algo calculado, como se ele soubesse exatamente onde eu estava. Fiquei em silêncio, segurando o telefone com força. Minutos depois, os passos recuaram e eu ouvi a polícia chegando. Quando os oficiais entraram, descobriram que a porta dos fundos havia sido arrombada. Eles revistaram a casa, mas o homem já tinha fugido. No dia seguinte, meus pais me levaram à pizzaria para identificar o entregador, mas o gerente se recusou a cooperar. Nunca mais voltamos lá, e meus pais nunca mais me deixaram sozinho em casa por muito tempo. Até hoje não tenho dúvidas de que foi o entregador, ou alguém que ele avisou, que tentou entrar naquela noite.
Meus pais haviam se mudado para uma casa isolada no norte de Idaho, cercada por quilômetros de floresta densa. Eles queriam paz após a aposentadoria, mas eu, com 17 anos, odiava a solidão. A casa era enorme. 2 andares, sala de cinema, até uma área de bar. Mas ficava tão longe de tudo que o silêncio às vezes parecia sufocante. Naquela noite, meus pais saíram para jantar na cidade mais próxima e eu convidei minha namorada para assistir um filme. Estávamos sozinhos, então aproveitei para pegar uma cerveja escondido e descemos para a sala de cinema no porão. O filme era Gladiator, mas eu mal conseguia prestar atenção. De repente, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se estivéssemos sendo observados. Olhei para as janelas atrás de nós que davam para a escuridão da floresta. Não havia nada lá, mas meu coração batia acelerado. Tentei ignorar, focando no filme, mas a sensação só piorou. Quando minha namorada foi embora, fiquei sozinho naquela casa silenciosa. Decidi desligar as luzes do porão antes de subir para dormir. Foi quando o vi. Um homem estava do lado de fora, encostado no vidro da janela da sala de cinema. Seu rosto estava iluminado pelo brilho fraco da TV, e ele sorria. Um sorriso largo, quase exagerado, como se estivesse feliz por eu tê-lo notado. Ele segurava uma faca e batia a lâmina de leve no vidro, como se estivesse tentando chamar minha atenção. Meu corpo congelou. Ele não tentou arrombar a janela, nem se mexeu. Apenas ficou ali, me encarando, batendo a faca no vidro em um ritmo lento e constante. Recuei devagar, subi as escadas correndo e, por sorte, meus pais estavam chegando. Quando contei o que vi, meu pai pegou o rifle e saiu para revistar o terreno, mas não encontrou nada. Minha mãe ficou pálida. Tem um homem que anda pela floresta, ela disse. Outros vizinhos já relataram vê-lo perto das casas. A polícia foi chamada, mas não acharam pegadas nem sinais de invasão. Nos dias seguintes, comecei a ouvir um barulho todas as noites. Um toque-toque-toque vindo do porão. Era a mesma batida da faca no vidro. Às vezes, eu acordava no meio da madrugada e o som ainda estava lá, como se ele nunca tivesse ido embora. Uma noite, jurei ter ouvido passos no telhado. Quando meus pais viajaram por alguns dias, me deixaram uma espingarda e nosso Rottweiler, Thor, para me proteger. Na primeira noite, Thor começou a rosnar baixo, olhando fixamente para a porta da frente. Então, ouvi passos na neve do lado de fora. Alguém estava andando devagar, circulando a casa. Uma batida na porta ecoou pela sala. Não respondi. Fiquei paralisado com a espingarda nas mãos enquanto Thor latia furioso. Na manhã seguinte, encontrei pegadas ao redor de toda a casa. Elas paravam em cada janela, como se alguém tivesse tentado espiar para dentro. Segui os rastros até a floresta, mas eles se perdiam em zigue-zagues, como se a pessoa estivesse tentando despistar. Naquela noite, o toque-toque-toque voltou, mais alto. Peguei a espingarda, fui até a varanda do 2º andar e liguei os holofotes. Ele estava lá. O mesmo homem, com o mesmo sorriso, segurando a mesma faca. Dessa vez, eu não congelei. Apontei a arma e gritei: "Vaza, ou eu atiro!" Ele não reagiu. Atirei para o alto e ele finalmente recuou, mas ainda assim saiu devagar, sem nunca deixar de me encarar. Soltei o Thor, que correu atrás dele, latindo como um animal selvagem. Nunca mais vi aquele homem, mas até hoje, quando ouço um barulho estranho à noite, me pergunto se ele está lá fora, batendo na janela, esperando eu olhar. Era março de 2022, e eu estava no 2º ano da faculdade. Para o Spring Break, eu e mais 5 amigos decidimos alugar uma cabana isolada no interior da Carolina do Sul. O lugar era barato, afastado de tudo, cercado por uma floresta densa, perfeito para um fim de semana de bebidas, jogos e relaxamento. Quando chegamos, porém, a cabana não era exatamente como nas fotos. A madeira estava envelhecida, o cheiro de mofo era forte e as janelas pareciam não ter sido limpas há anos. O proprietário, um homem com um sotaque carregado, nos avisou por telefone: "Não vão muito fundo na floresta. Tem coisas velhas por lá, poços abandonados, cercas quebradas. É fácil se perder." Rimos na hora, achando que ele só queria assustar a gente. A primeira noite foi tranquila.
Bebemos, comemos, rimos alto e jogamos cartas até tarde. Mas, quando apagamos as luzes, algo mudou. A floresta ao redor da cabana era silenciosa demais. Nem insetos, nem vento. Só escuridão e um peso no ar, como se algo estivesse nos observando. Por volta das 4 horas da manhã, eu acordei de repente com o coração acelerado. Ouvi um som baixo. Toque, toque, toque. Pensei que fosse um galho batendo no vidro, até que olhei para a janela do meu quarto. Um homem estava lá. Rosto colado no vidro, olhos arregalados, boca entreaberta. Ele não dizia nada. Apenas batia os dedos contra o vidro, devagar, como se estivesse tentando me hipnotizar. Seu cabelo era desgrenhado e a pele pálida brilhava sob o luar. Gritei pelo meu amigo Matt, que dormia no sofá da sala. Quando ele acordou e viu o homem, pulou e derrubou a mesa de café. O barulho assustou o intruso, que desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, encontramos pegadas descalças ao redor de toda a cabana. Elas paravam em cada janela, como se ele tivesse ficado espiando cada um de nós enquanto dormíamos. Ainda assim, ficamos. Deve ser algum morador local bêbado, alguém disse. Ou um caçador perdido. Na segunda noite, porém, ele voltou. Dessa vez, dentro da casa. Matt me chamou em um sussurro quando viu. O homem estava na cozinha, de costas para nós, completamente nu. Sua pele estava coberta de arranhões, como se ele tivesse se arrastado por espinhos. Ele balançava levemente, encarando a geladeira como se nunca tivesse visto uma antes. Quando acendemos a luz, ele sumiu, mas a porta dos fundos estava aberta, trancada por dentro. Saímos dali em menos de meia hora, sem nem pegar todas as nossas coisas. O xerife que encontramos na cidade mais próxima pareceu já saber do que estávamos falando. Tem gente estranha nessas florestas, ele disse sem se surpreender. Alguns não são bem normais. Nunca descobrimos quem era aquele homem. O anúncio da cabana sumiu da internet dias depois e o proprietário nunca respondeu nossas mensagens. Mas uma coisa eu sei. Ele não estava perdido. Ele sabia que estávamos lá. E pelo jeito, ele queria que a gente o visse.